Oremos então, com os pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, amigo e irmão, e a espiritualidade da casa que nos recebe sempre, em todos os momentos, de braços abertos. Agradecidos por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em busca do nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, do entendimento do Evangelho, das palavras que aqui serão ditas hoje, para que possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, e refletirmos de tudo aquilo que podemos fazer em busca do nosso crescimento. Obrigado também ao mentor espiritual da casa, Manuel Quintão, a dona Helen Smith, que teve todo o cuidado de preparar esse ambiente celestial, sempre na busca constante da prática da caridade, do amor, para com todos, sem distinção. Te agradecemos de coração e nos colocamos receptivos nesta manhã ao aprendizado. Que assim seja. Hoje temos o prazer de estar conosco nosso colega de trabalho, o professor André, que irá nos falar sobre libertação do sofrimento. Que Jesus te envolva. Olá, bom dia a todos. Meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acho que interessa muito a todos nós, né? Afinal de contas, quem daqui não quer se libertar do sofrimento? É verdade? Tem alguém que não queira? Não, acho que todo mundo quer, né? E a gente passa, por vez ou outra, situações na vida que nos geram algum tipo de sofrimento. E nesse momento a gente busca realmente algum processo, fazer alguma coisa, busca um centro espírita, busca uma igreja, busca uma leitura, busca alguma coisa para se libertar desse sofrimento. E às vezes a gente consegue, outras vezes a gente vê que tem um pouco mais de dificuldade. Então a nossa reflexão hoje aqui vem em torno disso. De que maneira que a gente pode se libertar do sofrimento? Será que é possível a gente se libertar do sofrimento? O que a gente precisa fazer? E um dos pontos importantes nessa questão é nós compreendermos por que o sofrimento existe na nossa vida e como que ele vem. Então, se a gente compreender o porquê e como que ele vem, a gente vai saber como agir para se libertar do sofrimento. A nossa explanação de hoje, ela é toda baseada na série psicológica do espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e em especial no livro Plenitude, dessa mesma série. Então vamos fazer um convite a vocês para que a gente suba essa montanha. Vamos escalar nessa montanha e lá no final dessa montanha a gente vai entender como que a gente pode se libertar do sofrimento, ou pelo menos contribuir um pouco, né, para que a gente possa entender esse processo. Vamos começar lá da base. Aqui eu começo com uma explicação, especialmente para quem ainda não tem muito entendimento do que é o Espiritismo, para dar a base, né, do como que a doutrina fala, porque isso é importante para a gente entender todo o processo daí para frente. Então, o Espiritismo nos diz que nós somos espíritos em processo evolutivo. Mas para que a gente possa evoluir, nós precisamos reencarnar várias vezes. Então, existe uma vida só, realmente, que é a vida do espírito. Porém, essa vida, ela tem várias existências materiais. E à medida que a gente passa por uma existência física, material, que a gente adquire um corpo físico, que a gente reencarna, nós vamos adquirindo mais experiência. Nós vamos tendo as vivências
perante a vida familiar, perante os colegas, perante atividades profissionais, enfim, nós vamos tendo essas vivências e com essas vivências nós vamos adquirindo cada vez mais experiência, cada vez mais conhecimento a gente vai tendo e nós vamos então tendo mais controle emocional, que é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia parece que a gente se descontrola emocionalmente com muita facilidade, em função de todas as tribulações que existem ao nosso redor, daquilo que a gente vê, das guerras, das questões sociais, da nossa cidade, enfim, problemas familiares, parece que isso tudo nos desregula um pouco emocionalmente. Mas a partir dessas experiências a gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento e vai desenvolvendo o nosso lado intelectual e também, consequentemente, o nosso lado moral. O intelectual é o conhecimento, o raciocínio das coisas da vida, as lembranças, conhecimento que a gente tem adquirido. Porém, o moral é a aplicação correta desse conhecimento, porque muitas vezes o ser humano adquire conhecimentos, mas utiliza para o lado negativo, para o lado da autodestruição, né? Como no caso, os equipamentos, toda a tecnologia de guerra, por exemplo, é muita inteligência voltada para a autodestruição. E com o passar das reencarnações, nós vamos adquirindo amadurecimento psicológico, até que a gente consiga então mais lucidez, que nós vamos conseguindo enxergar mais adiante em todo esse processo, e então até fazermos a perfeita conexão divina, dentro de um processo de mais evolução. Basicamente, para a gente entender o início da nossa explicação, o Espiritismo nos diz essa questão. Então vamos usar aqui também uma figura de linguagem, um caminho, para que a gente possa compreender como é que é essa subida, como é que é essa caminhada, essa jornada terrestre que a gente está trilhando aqui nesse momento. Segundo as leis da física, qual que é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta. Podemos entender que esse caminho para Deus, ou o caminho para a nossa evolução espiritual, é uma linha reta, é um caminho reto. É simples de segui-lo. Porém, em função da nossa falta de lucidez, que a gente não consegue enxergar, às vezes, um palmo nessa estrada, né? Essa falta de lucidez é como se a gente estivesse numa estrada com bastante neblina, então a gente está olhando aqui, mas não está olhando lá na frente, porque a gente ainda não tem conhecimento suficiente para isso. O que acontece? Em vez de ir no caminho reto, a gente acaba indo para os lados. Até que a gente, de repente, olha lá, tem o guarda-reio nessa estrada, né, o meio-fio, e se a gente não vai muito afoito, a gente vai lá e bate nesse meio-fio, opa, arranha um pouquinho, sofrimento. Aí daqui a pouco a gente bateu, sofreu, virou, vai bater de novo, é como se estivesse meio bêbado, né? Vai na estrada, bate no outro lado, opa, bateu de novo, sofrimento, não é por aqui. O sofrimento, ele tem essa característica. Quando a gente sofre, a gente precisa parar e pensar, onde que eu não estou indo nesse caminho de forma correta? O que eu não estou conseguindo enxergar porque eu estou batendo nas laterais? Então, o sofrimento, longe de ser uma punição, ele é justamente um fato que nos avisa o que nós estamos precisando fazer. Alguma coisa está errada na nossa caminhada. Algum rumo equivocado nós estamos tomando, de falta de entendimento, de compreensão, para que a gente possa atingir o fim destinado, que somos todos nós, vamos atingir um dia esse processo evolutivo. Mas o que nós precisamos aprender nesse momento que nós estamos aqui, é como que a gente tem que trilhar a caminhada, que nós vamos atingir, Jesus já nos falou que nenhuma ovelha se perderá, e nesse sentido todos nós vamos atingir o final. Porém, a caminhada é de cada um, e cabe a nós nos elucidarmos um pouco mais, para entendermos de que forma a gente pode fazer essa caminhada de uma maneira melhor. E observem ali que o rapaz está carregando uma mala, né? E o que a gente carrega dentro dessa mala? Dinheiro? Tem os políticos que acham que vão carregar a mala de dinheiro, né? Vão levar para o plano espiritual também, né?
A gente vê muito aí na televisão, essa coisa da mala do dinheiro. Com certeza não é a mala de dinheiro, né? E nem nossos bens materiais. É a nossa experiência, é o nosso conhecimento, é o nosso amadurecimento mediante as coisas que se apresentam na nossa vida. Então, as questões que nos fazem sofrer, elas têm esse objetivo: nos fazer aprender, amadurecer e seguir adiante nessa caminhada. E nessa caminhada a gente encontra lombada, a gente encontra umas pedras no meio do caminho, que a gente precisa saber como lidar com essa situação. Aqui também uso uma figura de linguagem, é do cinto de segurança. Nessa viagem que todos nós estamos fazendo, nós devemos usar o cinto de segurança. E que cinto de segurança é esse? Primeiro vamos lembrar o seguinte: para que serve o cinto de segurança no carro? Por que é importante a gente usar? Porque vai nos proteger. Se der uma freada, se der uma batida, se vier um buraco, enfim, qualquer situação, o cinto de segurança nos protege, não é essa a função do cinto de segurança? Então, qual que é o cinto de segurança que nós devemos usar nessa jornada, nessa caminhada? Jesus já nos falou isso. É o cinto de segurança do amor. O amar ao próximo como a si mesmo. Mas como que isso pode acontecer? Mediante os acontecimentos que nos fazem sofrer, a gente precisa botar esse cinto de segurança do amor. O amor é que vai nos dar a segurança necessária para que a gente possa enfrentar as questões da vida de uma maneira melhor. O solavanco, a freada, o buraco vai ser muito mais amenizado se nós aplicarmos o amor em nossas vidas. O grande ensinamento do Mestre, aqui a gente está colocando como uma figura de linguagem, para mostrar qual é o sentido de aplicarmos amor em nossas vidas. O amor bem compreendido, né? Naturalmente. Então, Joana nos fala no livro Plenitude também que a vida são acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Ou seja, a nossa vida são vários acontecimentos. Mesmo que a gente ache que é um acontecimento insignificante, uma situação simples da vida, mas é uma situação que está nos dando conhecimento, que está nos proporcionando uma elevação. E a gente pode aprender muito com essa situação. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações, e assim sucessivamente. Então, mediante uma ação da vida, ela pode provocar uma reação nossa. E de acordo com o que for essa nossa reação, nós vamos ter também uma outra reação e assim por diante. Se nós tivermos uma ação positiva mediante determinado acontecimento, nós vamos começar a ter uma reação positiva também, porque isso volta para nós entendermos, né? Porque no fundo já está em nós. Mas se nós tivermos uma reação negativa perante um acontecimento, isso também vira uma bola de neve, que a gente vai acumulando reações negativas para nós também. Essa questão é importante nós entendermos para começarmos a elucidar de como que a gente pode se libertar do sofrimento. Mas vamos adiante. Joana de Ângeles também nos fala que filosofias pessimistas e doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele é ineficaz. Por isso, o sofrimento tem sido considerado vingança, ou castigo, ou punição divino. Portanto, algo que deve-se ter aversão ou ódio. Ela nos fala aqui da maneira com que a gente encara o sofrimento. Primeiro, que nos foi incutido na mente, isso de doutrinas religiosas do passado, ou até mesmo dessa reencarnação, de que o sofrimento existe e a gente não tem o que fazer para se libertar do sofrimento. Você é obrigado a passar pelo sofrimento. Isso está muito embutido na nossa mente. E também que sendo o sofrimento uma coisa ruim, uma coisa negativa, que é o que a gente pensa, né? Isso, uma punição, um castigo, a gente acaba ficando com ódio desse sofrimento, com uma aversão ao sofrimento, e a gente não quer passar pelo sofrimento de forma alguma. Então a gente acaba se desviando desse sofrimento.
Essa questão é muito importante porque faz parte de uma programação mental que nós recebemos no passado, em função da situação equivocada em que interpretam as leis divinas, e acabaram embutindo isso na nossa frente. Um sentimento de culpa, um sentimento de aversão ao sofrimento, um sentimento de que a gente precisa efetivamente passar pelo sofrimento e pronto. E não é verdade. Joana nos fala que isso não é verdade. Ela nos diz, a dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É uma forma muito diferente de encarar a questão do sofrimento. Um mecanismo da vida a serviço da própria vida. Olha lá a gente na estrada, quando vai, bate lá no meio-fio, bate na lateral da estrada, aí dá uma arranhada, né? Sofrimento. O que aquilo está querendo nos dizer? A gente tem que ter aversão ou ódio a esse sofrimento que a gente está tendo ali? Não. O sofrimento é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa está errada no meu caminho, algo eu preciso corrigir na minha vida. Então ela nos fala, certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. A gente bate na lateral e a gente vai parar e pensar, mas por que eu bati na lateral? O que eu estou fazendo de errado? A gente começa a desenvolver o nosso lado intelectual, e também a questão moral, quando a gente para e reflete no porquê do sofrimento. Aqui eu trago o exemplo de uma figura, talvez alguns já conheçam. Esse rapaz chama-se Nick Vujicic. Ele é australiano e nasceu sem braços e sem pernas, como talvez vocês consigam perceber aí pela figura, né? Agora vocês imaginem o que é o sofrimento para uma pessoa que nasce sem braços e sem pernas. Procure se imaginar nessa situação. Ele não consegue se locomover direito, ele não consegue nem comer direito, ele não tem mão para pegar comida, depende de alguém para dar isso para ele. E sabe o que ele faz da vida? Palestras de motivação. Palestras de motivação. Então, o que a gente consegue tirar dessa figura, ou deste exemplo que a gente está vendo aqui? Não é um sofrimento a gente nascer sem braços, sem pernas? Muito, né? Você imagina que sofrimento é, né? Que dificuldade a gente tem isso na vida. Agora, ele faz deste sofrimento uma coisa positiva para a vida dele e para a vida dos outros. Isso é um grande exemplo que a gente precisa, porque às vezes a gente se queixa de certos sofrimentos que a gente está passando na vida, né? Mas a gente lembra desse caso e a gente vai pensar o quê? Que tem como superar, tem como enfrentar de forma diferente o sofrimento que a gente está passando. Seja ele qual for, a gente tem como amenizar isso, a gente tem como enfrentar de uma forma mais positiva. Então, nesse sentido, a Joana de Ângeles nos fala que o sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Ele está vinculado à nossa sensibilidade, à maneira com que a gente percebe esse sofrimento. É a maneira com que a gente vai reagir a esse sofrimento. Então, ele pode ser mais intenso ou menos intenso, na mesma situação. De uma pessoa para outra, uma pessoa pode levar um sofrimento, uma certa situação que está vivendo de uma forma mais intensa e ter um sofrimento maior, enquanto outra pessoa na mesma situação pode, desse mesmo sofrimento, pode fazer um sofrimento muito menor. E o exemplo dele nos mostra isso. Isso mostra o quê? Que a gente tem amadurecimento em temas diferentes. Isso nos prova essa situação. Cada pessoa já amadureceu mais em determinados pontos ou menos em outros pontos. Como todos nós aqui estamos em processo evolutivo, obviamente isso acontece.
Se eu já passei por alguma situação que me fez sofrer no passado e eu aprendi com essa situação, se eu passo pela situação nesta reencarnação novamente, aquilo não vai me trazer mais tanto sofrimento, porque eu já aprendi a passar por essa situação de sofrimento, eu já amadureci nesse ponto. E que de repente várias pessoas aqui também já amadureceram, dessa mesma plateia. Porém, outras pessoas, se passarem pela mesma situação, vão ter mais sofrimento, porque ainda não sabem lidar com esse tipo de situação. O contrário também pode acontecer. Existe uma situação que me faz sofrer muito, porque eu ainda não aprendi a passar devidamente por ela. E que vários de vocês podem passar por essa mesma situação e aquilo ser tranquilo, ser simples, não gerar sofrimento nenhum. Então, todos nós aqui temos pontos a aprender e pontos que a gente já aprendeu. Porque existe uma diferença, né, em cada um de nós, porque cada um teve reencarnações diferentes, vivências diferentes. Então, a gente aprendeu coisas diferentes. Então, quando existe um sofrimento na nossa vida, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Esse é um ponto que está me gerando sofrimento, é algo que eu preciso aprender a passar. O que eu preciso fazer, então, para passar bem por essa situação? E aí a gente começa a fazer uma reflexão. Muitas vezes a gente passa pela situação e não aprende. Então, o que acontece? O que a vida nos faz? Uma reincidência. Lá vem a situação de novo. Isso já não aconteceu na nossa vida? A gente já não parou para pensar em algumas vezes assim, puxa, isso de novo comigo acontecendo? Bah, eu não quero passar por essa situação. E aí, de novo, aquilo vem, né? É a reincidência. A gente não aprendeu na primeira vez, não aprendeu na segunda, não aprendeu na terceira. Vem uma quarta, uma quinta, uma sexta, até que a gente aprenda. Então, a grande questão é essa, é aprender a passar por essa situação. E tudo tem saída. Tudo tem como passar melhor pela situação. Nós estamos aqui nesse planeta, que é um planeta escola, ao mesmo tempo também um hospital, para nos curar de determinadas questões que nós adquirimos no passado e que já se tornaram mais incrustadas, mais cristalizadas em nós. Então, às vezes, precisa de uma cirurgia, precisa de um hospital, né? Mas, ao mesmo tempo, uma escola, porque a gente está aqui para aprender. Esse é o principal objetivo, o aprendizado, a evolução que nós vamos tendo daí para frente. Então, ela também nos coloca aqui os tipos de sofrimento, que ela até tira um pouco do budismo, porque Buda falou muito e filosofou muito a respeito do sofrimento. Então, Joana pegou um pouco do budismo e trouxe para dentro do conhecimento espírita. Aí está a grandeza do espiritismo. Não se limita a portas fechadas, a muros fechados, né? Vai buscar, sim, onde tem conhecimento importante, para que a gente possa evoluir cada vez mais. E aí ela nos coloca a respeito dos sofrimentos que podem ser físicos ou mentais. Sofrimentos físicos atrelados, aí, atribuídos ao corpo físico, né? E sofrimentos mentais, as questões da mente. Na parte física, aqui destacamos as doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças que vêm do nosso pensamento, da forma com que a gente trata emocionalmente as questões do dia a dia. Então, ela nos fala que a nossa fragilidade emocional, olha a importância para a questão emocional, né, que ela dá aqui, é a base de tudo, causa desequilíbrios energéticos do nosso perispírito, e esses desequilíbrios energéticos causam no corpo também, e abrem espaço para a ação de vírus, bactérias e outros micro-organismos que geram as nossas doenças físicas. Então está aqui Joana nos falando, né, da importância de cuidarmos do nosso lado emocional, de fazermos a gestão do nosso lado emocional, cuidarmos disso, como a gente cuida, muitas vezes, dá uma dedicação a um bem material, a uma casa, a um carro, alguma coisa, mas a gente não dá essa dedicação ao nosso lado emocional. Ele que nos governa, em vez de a gente governar esse lado emocional. Quando a gente deixa o nosso lado emocional nos governar, a gente acaba batendo no guarda-reio. Quando nós governamos o lado emocional, a gente consegue evitar muitas questões de sofrimento. Então ela nos comenta que os medicamentos matam os invasores,
O medicamento é importante e mata os micro-organismos, né? Mas não restituem o equilíbrio como se deseja, do lado emocional. O medicamento não trabalha no lado emocional, certo? Ele mata os micro-organismos. Se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Como é que a gente pode tratar o lado emocional? Mesmo os medicamentos chamados tarja preta, eles não tratam do lado emocional, tá, gente? Eles dão uma amenizada no corpo físico. O que trata do lado emocional é o nosso pensamento. É a forma da gente pensar. Esse é o tratamento que a gente precisa fazer. O medicamento, às vezes, parece dar uma sensação boa, né? Mas não tratou da causa verdadeira. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada. Claro, melhora porque matou os micro-organismos, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. Então, volta a doença se a gente não teve a verdadeira cura lá no nosso lado emocional, que ainda está frágil. E aí passamos para as causas externas, da parte física, né, ainda. Resultado da forma negligente, descuidada, imprudente, arriscada que agimos na vida material, causando traumas e doenças no corpo físico. Então essa a gente conhece, né? A gente tem mais informação a respeito, né? Tratar do corpo físico, cuidar do nosso carro físico, como o André Luiz gosta de colocar muito, né? Nosso corpo é o nosso carro, é o carro do espírito. Então a gente precisa cuidar desse carro, porque a gente precisa desse carro para se locomover aqui no mundo material. E quando esse carro está prejudicado, está danificado, a gente não consegue se locomover ele direito, né? Não consegue usar esse carro para a nossa jornada, para a nossa evolução espiritual. Então aí entra a questão do fumo, das drogas, das comidas que nós temos hoje no nosso mundo material, muito exageradas, né? Cheias de gordura, cheias de problemas, enfim, que a gente vê que geram câncer e tudo mais. Bebidas alcoólicas. E aqui eu destaco também a questão do trânsito. Como hoje, especialmente aqui na nossa cidade, Balneário Camboriú, a gente vê um trânsito meio louco, né? E aquilo acaba afetando tanto as questões físicas, porque a gente tem muito atropelamento, a gente tem muito acidente de moto, muitas coisas que prejudicam realmente fisicamente as pessoas, quanto também esse trânsito atua no nosso lado emocional, nos deixando mais irritados, e acaba afetando toda essa situação. Então, devemos olhar também para essa situação. E aqui os sofrimentos que se dizem puramente mentais, mas que a gente vê que uma coisa interfere na outra, né? Que seria a irritação constante, né? A inveja. Vocês imaginam quanto sofre, né? Talvez a gente já tenha passado, todos nós, vamos admitir que um momento ou outro de inveja na vida, ou mais ou menos, né? Então, quanto sofre uma pessoa quando ela tem inveja do outro? A pessoa sofre muito, ela está lá atormentada com essa situação daquilo que o outro tem e não pode ter, e aquilo a atormenta tremendamente. O ciúme é uma outra forma de sofrimento muito grande. Quanto sofre uma pessoa ciumenta, que está sempre desconfiada, que está sempre olhando, que está sempre a acompanhar a vida do outro, e faz sofrer também essa outra pessoa que é o alvo do ciúme. O que é o ciúme? Está ali apresentando, né? Uma algema na mão dos dois, né? A pessoa ciumenta, ela algema a outra a si. Quem ama verdadeiramente liberta e não aprisiona. A arrogância também é um fruto de alguém que está desequilibrado, descontrolado, com baixa autoestima, então a maneira de mostrar isso é de uma forma arrogante. E aqui também a mágoa podemos destacar, em especial uma frase de Gandhi, que diz que ninguém é capaz de te magoar sem a tua permissão. Aí uma coisa importante para a gente refletir na vida, e às vezes a gente coloca a culpa nos outros, né? Claro que tem pessoas que fazem coisas que realmente vão afetar o nosso lado emocional, né? Elas fazem coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, fazem coisas contra nós. Só que nos deixar afetar de uma forma maior vai depender do quê? Da nossa permissão. Se nós nos deixarmos afetar por essa situação, nós vamos afetar. Se nós não nos deixarmos, se nós dissermos, não, a pessoa está fazendo errado, isso não vai afetar a minha vida, não vai tirar o meu equilíbrio, não vai tirar a minha paz interior. Aí a gente passa a bloquear essas ações que os outros fazem e nos afetam.
E a importância dessa situação é que isso não está na mão dos outros. Se a gente libera para a mão dos outros, sempre vai existir alguém que vai nos magoar. E é o que a gente pensa em fazer quando alguém nos magoa? A gente pensa em mudar a pessoa. Né? Fulano eu tenho que mudar porque ele vive me magoando. Fulano, enfim. Só que por mais que essa pessoa mude até, vai existir outra. E vai existir outra. E vai existir outra. Porque o nosso mundo é um mundo ainda imperfeito. Né? Então, o que vale mais a pena mudar? Muda a nossa forma de enxergar essa situação. É apenas uma pessoa que a gente precisa mudar. Nós mesmos. Se a gente muda essa maneira de encarar as coisas, pronto. Ninguém mais vai nos fazer sofrer nem vai ficar magoado com essa situação. Então, em todos os nossos relacionamentos, que a gente deve buscar realmente a harmonia. Nesse sentido, para que a gente possa sofrer menos. E aí a gente pode tirar também a questão dos sofrimentos kármicos e dos sofrimentos atuais. Os sofrimentos kármicos são aqueles provenientes de antes do nosso nascimento, antes da nossa reencarnação. E os sofrimentos atuais são aqueles causados por atuações nossas nessa vida atual. Então vamos ver. Os kármicos, a Joana ainda divide aqui em provações e expiações. A provação é uma experiência, nos diz Joana de Ângeles, requerida ou proposta pelos nossos guias espirituais antes do renascimento corporal. Examinar as suas fichas de evolução, avaliar as suas probabilidades de vitória e recursos para que a gente possa alcançar essa vitória. Apresenta-se como tendências nossas, aptidões, limites também, são provações, possibilidades sob controle, dores suportáveis, também são provações, provas que nós, de repente, temos que passar. Alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Então, voltando, nada disso é uma punição ou um castigo. O objetivo é aprender e evoluir cada vez mais, aprender a passar por essa situação para que a gente possa galgar degraus mais elevados no processo evolutivo. Nada é imposto na aprovação. Pode ser alterada sendo mais forte ou mais branda conforme o nosso desempenho. Conforme a gente for aqui, a aprovação aperta um pouquinho mais, se a gente estiver saindo do espaço, ou se a gente estiver no caminho, ela se torna um pouco mais livre. E surgem aí múltiplas possibilidades de educação. Já a expiação é imposta, irrecusável, por ser medicação amarga ou uma cirurgia para a cura de um mal que se agravou. É aplicada aos reincidentes. Então, o que acontece? A gente passa por provações primeiro, elas vêm e a gente negligencia, não quer usar aquele fato para evoluir espiritualmente. E passa de novo por provação, a vida ela é bem tranquila nesse sentido. Né? Só que não adianta, passou de novo, passou, e a pessoa não quer saber de aprender com aquela situação. Acaba se prejudicando por pegar um caminho errado. Né? Bateu lá na lateral, bateu no guarda-reio e realmente acabou se prejudicando. Então, o que acontece é uma expiação. É uma cirurgia, é um medicamento amargo que a gente precisa tomar para que a gente possa voltar ao caminho novamente. Então, bateu no guarda-reio, se machucou, ficou lá machucado um pouco, vai ter que ter uma cirurgia, vai ter que ter um medicamento mais forte para que a gente possa se curar daquilo e buscar seguir novamente pelo caminho da nossa jornada evolutiva. São considerados créditos, atenuantes, agravantes, que podem ser mais ou menos graves, conforme a situação a ser resolvida. Então, a expiação ela pode ser maior ou menor, tudo conforme aquilo que a gente precisa se curar na vida. Né? Primeiro, sempre as provações, como oportunidades de crescimento. Porém, a expiação, se ela foi determinada numa reencarnação, ela vai existir. Agora, ela pode ser atenuada conforme também o nosso andamento aqui. Certo? Depois a gente tem aqui, que a Joana nos fala, do sofrimento do sofrimento. Sofrimento do sofrimento, ele é quando a gente faz
de um motivo de sofrimento, muito mais sofrimento. Quando a gente amplia a situação, ao invés de amenizar e passar só por aquela situação de sofrimento, a gente acaba, em função daquilo, criando mais coisas que nos geram sofrimento. Então vamos pegar aqui o exemplo do Nick Vujicic, né, para que a gente possa compreender um pouco essas questões. O Nick Vujicic teve uma situação, que vamos considerar assim, é uma situação limitadora na vida dele, né, e que vamos considerar a palavra aqui como sendo um tipo de sofrimento. Embora a gente pode encarar aquela forma, não é sofrimento, mas para ele talvez não seja, né? Mas vamos dizer que é um tipo de sofrimento que ele teve, nascer sem braços, sem pernas. Agora, ele fez desse sofrimento mais sofrimento? Não. Ele buscou aquilo que ele sofre, sim, aquela situação, mas daquilo ele não fez mais do que é. E muitas vezes a gente faz isso. A gente faz mais do que é o sofrimento, na busca de atenções, na busca que os outros vejam, na busca de passar por uma situação de autopiedade, de ter pena de si mesmo, de querer que os outros tenham pena da gente, a gente acaba ampliando ainda mais um sofrimento que a gente poderia passar de uma forma melhor. Também tem o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. E aí, se a gente for parar para ver, a gente vai ver que tem muito sofrimento em função disso. O que é a impermanência das coisas terrenas? É o que a gente aprende aqui, né, no Espiritismo. As coisas terrenas, elas são impermanentes, elas são temporárias. É só enquanto a gente está passando aqui nessa encarnação que a gente se utiliza das questões terrenas para poder evoluir. Só que a gente se desvia desse processo e, em vez de colocar o foco na nossa própria evolução, a gente põe o foco inteiro nas coisas terrenas. E aí quantas brigas, quantas confusões, quantas mortes, quantos suicídios, quantas brigas na justiça por causa de herança. Muitas coisas realmente existem de sofrimento na nossa vida por causa do apego aos bens terrenos. É muito sofrimento. Se a gente for ver, grande parte dos sofrimentos que as pessoas passam, que a gente passa, é em função das questões terrenas, das questões materiais. E a gente precisa lembrar que a nossa vida é uma vida espiritual e que nós estamos passando aqui temporariamente. Então a gente não tem que se apegar a esses bens terrenos. A gente tem que usar eles para a evolução. Mas se apegar e brigar por eles, a gente está causando sofrimento para nós e para muita gente. E temos também o prazer que gera sofrimento. É uma outra coisa importante para a gente refletir, né? E podemos usar como exemplo aqui o álcool. É um tipo de prazer que gera sofrimento. A pessoa bebe para sentir aquela sensação de estar alcoolizado que dá um aparente prazer. Drogas, a mesma coisa, dá um aparente prazer inicial, mas depois vem um problema. Sexualidade sem ética também é uma forma de prazer que se busca muitas vezes, porém causa uma série de transtornos na nossa vida. O fumo, outra coisa, consumismo que gera dificuldades financeiras e assim por diante. Muitas vezes a pessoa consome, e aquele consumo pode ser um pouco, sim, apego à questão material, mas muitas vezes é uma forma equivocada que a pessoa está tentando suprir um problema emocional que ela tem através da aquisição de bens materiais. Então precisa ficar sempre comprando, e isso nunca para, porque o bem material, ele dá um aparente prazer, mas não supre a necessidade, a falta da questão emocional que a gente está precisando. Então a gente foca no lado errado. Estamos com um problema emocional, estamos tentando resolver o problema emocional com uma questão material. Isso acontece muito em todos nós. Então, a Joana nos diz que o prazer gera tormentos. E como a gente está atormentado, o que a gente faz para sair do tormento? Busca um novo prazer. E gera um novo tormento. E busca um novo prazer, e a gente fica nesse ciclo, tentando sair do sofrimento, do tormento, e não sai nunca. Porque o remédio que a gente está tomando, né, é como se a gente estivesse com sede, vai lá e bebe água do mar. Aparentemente parece que passou, daqui a pouco você vai ficar mais sede, porque é o sal, né, vai gerar mais sede. Você vai lá beber mais água do mar.
não dá certo. O que a gente precisa é buscar entender isso e sair dessa situação. Então, ela nos coloca que a nossa imperfeição faz com que busquemos sensações e prazer sem ética e sem sentimentos superiores. Em função disso, nós tomamos direções e realizamos ações que nos desequilibram a energia. Causam, então, desarmonias nas nossas defesas orgânicas e mentais e abre espaço para as doenças físicas, como a gente já colocou lá nas questões psicossomáticas. Doenças físicas e mentais, porque as doenças mentais, os problemas emocionais, também são provenientes dessas ações que a gente faz, incluindo aí os processos obsessivos. Por quê? Nós entramos numa determinada vibração, e nessa vibração, nessa sintonia, nós vamos sintonizar com mentes que estão também nessa mesma vibração. Sintonizando com essas mentes, elas vão acabar agravando ainda mais o nosso processo, porque não é uma só, são várias, e a gente acaba piorando a situação. Então vejam como é que funciona o processo, para a gente entender como a gente pode fazer para sair dele, Isso é importante aqui. Também é importante a gente não colocar aqui que estamos fazendo aqui a apologia de que todo tipo de prazer é errado. Claro que não. Joana nos fala isso. É um certo número significativo, é certo que um número significativo de prazeres se apresenta sem riscos de converter-se em fator afligente. Então, não podemos ter prazer na nossa vida? Podemos, sim. Vários prazeres, e é importante que a gente tenha para o nosso bem-estar. Agora vamos pensar em qual prazer a gente vai buscar e quais são as consequências desse prazer se não vai nos gerar tormento no futuro. Aí isso é agir com inteligência. Então, prazer é importante, Uma reunião em família muito gostosa é importante, o próprio sexo feito com ética é uma questão importante de prazer na nossa vida. Então, tem vários prazeres que a gente pode ter, fazer uma viagem importante, a gente vai olhar, vai conhecer, vai arejar a mente, tudo isso é importante para nós. Porém, temos que perceber quais prazeres que realmente podem nos fazer bem e quais aqueles que vão nos gerar tormentos. Isso é um aprendizado. E aí, podemos também classificar aqui os sofrimentos evitáveis, aqueles que a gente pode evitar, adquirindo conhecimento, adquirindo autoconhecimento, que é buscar olhar para si mesmo, e gerenciando as nossas emoções. Isso exige treinamento. Não é algo que se adquire num passe de mágica. A gente precisa primeiro adquirir esse conhecimento e buscar no dia a dia aplicar isso com a gente. Não é tão simples de fazer isso, quer dizer, não é tão fácil da gente colocar isso em prática, mas exige treinamento. E tem aqueles não evitáveis, frutos das tribulações terrestres, que o espírito precisa enfrentar para o seu aperfeiçoamento. Então, são aqueles sofrimentos que a gente vai passar mesmo, algumas provas, algumas coisas, geram algum tipo de sofrimento, mas que são para o nosso aprendizado. Se a gente não tem esse sofrimento, a gente não evolui, a gente não vai para frente. A gente precisa de um pouquinho de dor, a gente precisa de um pouquinho de sofrimento, aí é que a gente vai buscar dar um passo a mais no nosso processo evolutivo. Então, o sofrimento ele tem também esse objetivo. E aqui elencamos algumas formas equivocadas de libertação do sofrimento, porque a gente, como eu disse no começo, a gente quer se libertar do sofrimento, mas a gente busca se libertar desse sofrimento de uma maneira equivocada, de uma maneira que vai gerar ainda mais sofrimento para nós. Então vamos ver quais são essas maneiras. Para libertar-se desse adversário, a criatura impõe-se outras formas de dor, que aceita racionalmente, por livre opção, não se dando conta do equívoco que elabora. Então, tentar eliminar o sofrimento com outra forma de sofrimento, com outra forma de dor, também é equivocado. Não é isso que a gente tem, é esse caminho que a gente precisa tomar ao se libertar. Também, fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento, não adianta nada, Botar ele embaixo do tapete, fazer de conta que ele não existe emocionalmente para nós, não dá. Botou embaixo do tapete, uma hora a gente vai ter que mexer de novo. A gente precisa tratar daquilo mesmo. Precisa limpar daquilo na nossa mente para que a gente possa seguir adiante. E também reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento, mais o ampliam.
Quer dizer, a gente vai gerando o sofrimento do sofrimento, né? Ficando com raiva dele, né? Por que eu estou passando por isso? E se revolta contra a vida, se revolta contra Deus, vai ampliar ainda mais o sofrimento, ao invés de buscar olhar e ver o que a gente precisa fazer para passar bem por essa situação, para realmente aprender aquilo, né? Então, usar de autopiedade, autoflagelação, autossabotagem, medo em relação às coisas, revolta, isso tudo acaba piorando a situação e pode até, por exemplo, nos levar a uma questão de suicídio. Uma questão importante para a gente refletir, e quando a gente passa por uma situação, um momento depressivo, né? E que muitas vezes passa pela cabeça das pessoas, é o tirar a própria vida, né? Em relação a essa situação, a gente tem que pensar o seguinte: o suicida, ele está querendo acabar com a própria vida ou ele está querendo acabar com o sofrimento? Ele não quer acabar com a própria vida, gente. Ninguém quer acabar com a própria vida. Quando está num processo depressivo, a gente quer acabar com o sofrimento. E a forma que ele usa, o suicida usa para isso, é tirando a própria vida, achando que com isso vai acabar com o sofrimento. E a gente aprende aqui no Espiritismo que isso é um equívoco. É uma das formas equivocadas de acabar com o sofrimento. Então, o que a gente tem que buscar? Se estamos passando por um sofrimento, o caminho com certeza não é esse. Não é ficar com raiva, não é ficar com medo, não é ficar com ira, não é tentar fugir, não é tentar esconder o sofrimento. É buscar enfrentar a situação e saber o que a gente tem que aprender com aquilo. O que a gente precisa mudar na minha forma de enxergar a vida, na minha forma de reagir aos acontecimentos, para evitar que eu tome um caminho equivocado e que piore mais ainda a minha situação. Essa é a forma que a gente precisa fazer e agir, né? Ao invés de reagir. Reação é um processo automático, né? Que muitas vezes a gente faz por instinto. Então a gente precisa, já estamos num nível de evolução onde a gente não vai agir só por instinto, a gente precisa agir com a inteligência. Então, em vez de reagir, a gente vai agir. Agir pressupõe você parar, pensar, planejar, entrar num estado emocional um pouco mais de calma para que a gente possa realmente tomar ações que possam dar a saída adequada para essa situação do sofrimento. E eu digo com toda certeza para vocês, como nós estamos aqui para aprender, toda situação de sofrimento tem saída. Tem saída. O que a gente precisa é achar qual é a saída. E para se libertar do sofrimento, nós podemos entender que as situações que vêm para nós passam por um determinado filtro mental. E dependendo desse filtro mental, a gente vai tomar uma ação ou vai tomar outra, porque a gente precisa trabalhar nesse filtro mental, na forma que a gente tem de encarar as situações da vida. E aí, nós muitas vezes entramos num ciclo de sofrimento, em função daquilo que eu comentei lá no começo. A nossa mente programada, achando que a gente tem que sofrer, que a vida é assim, que é um castigo de Deus, que tem que passar pelo sofrimento, que a gente tem que sofrer. Esse pensamento incrustado acaba criando um ciclo de sofrimento para todos nós, que a gente não consegue sair. Claro, se a gente acha que tem que sofrer, como é que a gente vai fazer ações para sair do sofrimento? Não vai ficar ali sofrendo. Então, essa programação mental, a gente acaba entrando num estado de autopiedade, querendo a piedade nossa e dos outros em relação ao fato de que a gente está sofrendo. Baixamos a nossa energia, a nossa sintonia, entra em contato com obsessores que vão ampliar ainda mais essa questão das energias. Nós nos tornamos cada vez mais sem força e isso é reforçado pela nossa programação de que a gente não pode sair do sofrimento e aí ficamos ali, sofrendo, sem fazer uma ação positiva para sair desse ciclo de sofrimento. Então,
Então, o que a gente precisa fazer? É entender que existe esse ciclo do sofrimento, que nos foi colocado na mente e que está na nossa mente nesse momento. Talvez alguns mais, outros menos, tudo depende, né, das situações que a gente passou nas nossas vidas anteriores e nessa também, pela educação que a gente teve e tudo mais, né? Mas a gente pode sim sair desse ciclo mudando a energia, vigiando os pensamentos, ou vigiar e orar aí de Jesus, né? Buscando ter persistência e certeza de que a gente pode sim sair desse ciclo de sofrimento. E em especial reprogramando essas crenças. Sabendo que a gente pode sair sim, não temos que ficar no sofrimento. Vocês acham que alguém merece sofrer? Por qualquer ação que ela tenha feito. Existe uma pessoa no mundo, algum, não importa, o pior bandido, né? O pior político, né? Merece sofrer? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Se a gente acha que alguém merece sofrer, seja lá pelo que ela tenha feito, a gente está com essa programação dentro da nossa mente. É fácil a gente pensar em nós, né? Não, eu não mereço sofrer. Mas quando a gente olha para o outro, a gente acha que o outro merece sofrer por uma coisa errada que ele fez, é porque a gente tem essa nossa programação. E é isso que a gente precisa mudar. Olhar para o outro da mesma forma que a gente quer que olhe para nós. Olha lá o ensinamento básico de Jesus, né? Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Olha aí a saída do sofrimento. Então, o que a gente precisa fazer para sair do sofrimento, né? Buscar realmente mais amor em nossas vidas. Coincidentemente, essa figura tinha no slide que estava passando antes aqui, né? O altruísmo. Buscar ajudar mais as pessoas. Vejam aqui a figura, né? Um rapazinho ali, mas ele está em cadeira de roda, que pena. Mas ele pode brincar também. Ele pode ter os seus momentos de felicidade, sim, aliviando o seu sofrimento. Abraçar mais. A gente especialmente mais aqui no sul, né, a gente é um pouco frio em relação a essas questões. Buscar dar um abraço, né, um abraço forte realmente, buscando passar bons sentimentos. E em especial uma outra coisa também importante, que é olhar para aquelas pessoas que a gente circula com elas e falar uma coisa que a gente tem muita dificuldade de falar aqui. Eu te amo. Fale para as pessoas que estão ao teu redor. A palavra, ela tem energia. E quando a gente fala isso, a gente está colocando energia para nós e colocando energia para os outros também. Fale. Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Fale. Muita gente nunca falou isso na vida. Mas não precisa? Precisa. As pessoas precisam ouvir isso. Cria os laços mais positivos e com isso a gente evita muito sofrimento nessas próprias relações. Fale. Elogie mais. Elogie mais e critique menos. A gente tem muita, às vezes, vontade de criticar, né? Querer consertar os erros dos outros. Elogie. A gente também não precisa de elogio. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de buscar mais força para que a gente possa continuar nesse trabalho, que é um trabalho importante na vida, de autoconhecimento. Se a gente só ouvir crítica, a gente só vai para baixo. Então a gente precisa também ouvir elogios. Como a gente precisa ouvir elogios, vamos dar elogio para os outros também, né? Naquilo que se faz, na pessoa que é, no marido, na esposa, no filho. Vamos elogiar também, né? E ter o autoconhecimento. Buscar realmente refletir. Por que eu sinto essa emoção? O que isso está querendo nos dizer? Quando a gente para questionar, a gente já está, ao invés de reagir, a gente já está começando a agir na vida. E aí a gente para realmente para rever as questões interiores. Porque a emoção, ela é fruto do nosso inconsciente. E outra coisa importante, que a gente dá uma outra explicação, mas a gente já está com o tempo esgotado aqui, é que a gente tem um lado consciente, racional, e um lado inconsciente, que a gente desconhece muitas vezes, mas que atua em todos nós. E a emoção, ela vem de lá.
dessas questões inconscientes. Então, olhar para o inconsciente é muito diferente do que olhar para o consciente, mas isso dá uma outra explicação. E se a situação for realmente mais grave, que a gente não está conseguindo sair sozinho da situação, uma coisa importante é que, novamente, não precisamos ficar no sofrimento, a gente tem sim o direito de fazer tudo o que é possível para se libertar desse sofrimento. E uma das coisas que a gente pode fazer, que está à nossa disposição, é buscar a casa espírita. A casa espírita vai nos dar o esclarecimento para as coisas, pode nos dar energia através do passe, através da água fluidificada, através do atendimento fraterno. É isso que a gente precisa. Não estamos sofrendo porque não estamos conseguindo saber qual é o caminho de saída desse sofrimento. Então, às vezes, um esclarecimento aqui pode nos dizer, puxa, existe esse caminho, pronto, a gente vai tomar esse caminho e vai se libertar do sofrimento. E também não podemos esquecer de toda a questão da nossa ciência, da medicina, da psicologia, dos medicamentos, que muitas vezes há necessidade da gente tomar um medicamento se a situação for mais grave, para poder amenizar a parte do corpo físico, e nessa amenização do corpo físico a gente consegue abrir um pouco mais espaço na nossa mente para aprender aquilo que a gente precisa. Novamente, o medicamento sozinho ele não faz o processo, mas ele ajuda para que a gente possa parar, conversar, compreender, entender o que está acontecendo, e aí então buscar resolver os problemas. Então, buscar, sim, ajuda do médico, ajuda do psicólogo, ajuda de uma terapia, é importante mediante todo esse processo. E ajuda espiritual dentro do centro espírita para que a gente realmente possa se libertar do sofrimento. Muitas vezes, a gente acha e quer encontrar, até dentro do centro espírita, o caminho para a felicidade. Qual é o caminho para a felicidade? Não existe caminho para encontrar a felicidade. A felicidade, a gente pode fazer ela e ter ela durante a nossa caminhada. Basta a gente mudar a maneira de enxergar a vida. Basta a gente mudar as questões do filtro. Quando a gente passa a aplicar, a gente possa ver que a gente pode sim ser feliz. Agora, o máximo que a gente conseguir, mesmo com as tribulações da nossa vida terrestre, a gente pode sim ser muito mais feliz nesse processo. E, em especial, e por último, para a gente finalizar, é o amar a si mesmo. Isso é uma coisa ainda difícil da gente entender. A gente precisa refletir muito a respeito disso para podermos entender esse processo. Quem ama a si mesmo corretamente, tem esse detalhe, né? Aprende a amar. A gente não consegue doar o que a gente não tem. Então, eu preciso me amar primeiro, recuperar minha autoestima, a minha confiança na vida, em mim e em Deus, para poder amar o próximo. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue também amar o próximo. Mais uma vez, esse grande ensinamento de Jesus, que a gente ainda tem dificuldade em compreender. Amar ao próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, vamos buscar amar a si mesmo, evitando sofrimentos para a nossa vida, tornando a nossa vida mais feliz e, consequentemente, nós sendo mais felizes, nós vamos tornar a vida dos nossos colegas e companheiros também mais felizes. Agradeço a presença de todos vocês, a audiência, a paciência por estarem aqui e renovo mais uma vez os meus votos de muita paz no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao André por essa exposição dessa manhã. O primeiro passo a gente já deu, que é estarmos aqui hoje, reunidos, tolerantes, pacientes, preocupados com cada um de nós, em progredir, em conhecer e estudar os ensinamentos deixados para todos nós.